Por que existe um atrito entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Jesus Cristo? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo para vocês, nessa segunda com sabedoria, para falar aquilo que está na Palavra de Deus, falando dos capítulos finais da primeira carta de João, capítulo 3, 4 e 5. E aí começa falando assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E aí, pulando lá para o versículo 7, diz assim: Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E aí depois ele continua discorrendo aqui no capítulo 3 sobre o amor, enfim, a importância sobre isso. Então, existe de fato esse atrito, e deixa muito claro, porque aquele que diz que até crê em Jesus ou crê em Deus, mas não o conhece verdadeiramente, não vai compactuar ou não vai concordar com aquilo que nós, que somos filhos de Deus, pensamos, praticamos, vão nos chamar de radicais, enfim, uma série de coisas que nós ouvimos aí continuamente. Então, existe de fato esse atrito entre aqueles que conhecem e não conhecem a Cristo. E, na verdade, aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, confessa o Filho e confessa o Pai, modifica continuamente a sua vida diária. Ele não vai mais viver na prática do pecado, não vai mais viver de acordo com aquilo que o mundo, então, acredita que é o certo, acredita que é o normal. E aí, passando lá para o versículo 1 do capítulo 4, diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então deixa muito claro para nós aqui que aquele que não ouve aquilo que Jesus fala, aquilo que não ouve o que está na palavra, aquilo que não nos ouve, ou seja, porque nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, ele na verdade é o espírito do erro, é o espírito do anticristo, é aquele que é contrário a Cristo, aquele que não crê que Jesus veio como carne, como homem, porque Jesus foi 100% homem e ele é 100% Deus, ou seja, ele é 100% homem e Deus, e ele então veio para poder expiar os nossos pecados e nos resgatar do domínio da morte, do domínio do pecado sobre a nossa vida. Então, que nós tenhamos essa visão e saibamos nos posicionar, porque a palavra ela é verdadeira e isso então diferencia aquele que é de Cristo e aquele que não é de Cristo. E aí, continuando lá, para o versículo 1 do capítulo 5 diz: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence a carne. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, que não veio somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. E aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, porque Deus falou várias vezes: este é meu Filho amado, nele me comprais, ouçam o que ele diz, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que nós creamos nessa verdade, que o caminho do amor, de tudo aquilo que Deus está nos mostrando através desse amor que ele dispensou para nós, através do envio do seu único Filho, transborde no nosso coração, porque com isso nós não vamos ter dificuldade em guardar os seus mandamentos e cumprir aquilo que ele quer para a nossa vida, porque nós vamos fazer isso com alegria, porque isso não vai ser um peso para nós, porque isso não vai nos deixar tristes, porque abandonamos as coisas do mundo, porque deixamos elas para trás, mas sim porque nós vamos ter alegria, porque Deus nos faz ter essa alegria por causa do seu amor que é derramado sobre nós. Então, que nós creamos nisso, essa fé que nos revigora, que faz com que então nós tenhamos essa alegria que transborda do nosso coração, para que nós possamos seguir os mandamentos de Deus e sejamos verdadeiramente filhos de Deus, diferente dos filhos do diabo, diferente dos filhos do mundo que seguem o padrão do mundo, porque nós não podemos nos igualar ao mundo. Se você gostou dessa mensagem hoje, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que vai gostar de ouvir isso hoje e nos siga para mais lições, mais palavras como essa, para que possam edificar a sua fé. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda com sabedoria. Até a próxima.